O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere mais destaques da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o conselheiro Gilberto Martins. Com ele, nós vamos falar sobre a meta 18 do Judiciário. O objetivo era julgar até o fim do ano passado os processos contra a administração pública e de improbidade administrativa que começaram a tramitar até 2011. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Na sessão do CNJ, os conselheiros analisaram um questionamento da OAB de Pernambuco. A entidade é contra alguns critérios adotados pelo TJ do Estado em relação à retirada de cópias de documentos dos processos por advogados. Entre as exigências estão a obrigatoriedade de deixar no cartório um documento de identidade, a necessidade de acompanhamento por um servidor em caso de advogados não constituídos no processo, a limitação de 2 horas para a chamada carga rápida, entre outros. O relator, conselheiro Rubens Curado, deu parcial procedência ao pedido. Segundo ele, alguns itens não significavam dificuldades para o trabalho dos advogados. Considerou que a exigência de deixar um documento deve ser facultativa e que a restrição de horário viola os princípios de serviço dos advogados. O plenário do Conselho seguiu por unanimidade o voto do relator. Em outro caso, os conselheiros analisaram uma consulta em relação à redistribuição envolvendo 3 servidores. A resolução 146 do CNJ estabelece quais os parâmetros devem ser seguidos nesses casos, entre eles o interesse da administração pública e a equivalência dos vencimentos, mas o texto se refere a apenas 2 servidores. A relatora, a conselheira Ana Maria Brito, considerou que, se for de interesse da administração pública, a redistribuição poderia ocorrer. Após um amplo debate por maioria, os conselheiros divergiram da relatora e consideraram que a consulta não poderia ser conhecida. Alegaram que, caso permitissem essa redistribuição, haveria uma mudança no texto da resolução. Na sessão de número 188, o Conselho Nacional de Justiça julgou o pedido de providências que contesta pagamentos feitos a um grupo de servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que teriam ultrapassado o teto constitucional. O relator, conselheiro Rubens Curado, afirma que houve falhas apenas no pagamento de uma verba referente ao abono variável, no valor de R$ 48 milhões. Eu voto, então, pela procedência parcial para declarar a ilegalidade do pagamento da parcela denominada abono variável aos servidores do TJ do Rio de Janeiro, descrito neste procedimento, e determinar ao Tribunal de Justiça a abertura de processos administrativos individualizados com vistas à restituição dos valores irregularmente pagos, garantindo-se o contraditório e ampla defesa aos servidores e beneficiários, que o TJ conclua tais procedimentos e informe ao CNJ os resultados no prazo de 180 dias, e determino também, presidente, sejam encaminhadas cópias da presente decisão ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e à Procuradoria-Geral do Estado, do Estado também do Rio, para conhecimento e adoção de medidas, e também ao Procurador-Geral da República, e é importante aí a presença do Ministério Público, com cópia dessa decisão para conhecimento e adoção das providências que entenderem necessárias. Após o voto do relator, a conselheira Débora Ciossi pediu um tempo maior para analisar o processo. Na sequência, foi julgado o pedido de providências, encaminhado pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, contra o Tribunal de Justiça do Estado. Os procuradores questionaram a forma como estava sendo feita a intimação dos promotores de justiça e procuradores. Segundo o conselheiro Gilberto Martins, a mudança que está sendo implantada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que irá adotar o processo judicial eletrônico, vai resolver o problema. Essas comunicações e a suposta entrega dos autos com vista ao representante do Ministério Público vão cair por terra, vão se tornar, com o decorrer do tempo, letra morta na nossa legislação. A conselheira Luísa Franchise, que também havia pedido vista do processo, decidiu acompanhar o voto da relatora. A decisão foi unânime. Depois, o CNJ julgou uma consulta feita por magistrados. O questionamento é se uma pessoa munida de procuração pode tomar posse de cargos em caso de promoção ou remoção no lugar de magistrados.
Para a relatora, a conselheira Ana Maria Amarante, não há impedimento para a posse. O único prejuízo é que a data não pode ser considerada para critério de antiguidade. O início do exercício no cargo possui natureza personalíssima, somente podendo ser praticado pelo magistrado indicado no ato de promoção, sem possibilidade de outorga de poderes. A posse, ao contrário, conquanto ato formal, pode comportar representação. Logo depois, o conselheiro Rubens Curado apresentou divergência e pediu um tempo maior para analisar o processo. Pelo que eu estou percebendo, o magistrado toma posse numa entrância por procuração. Só que o seu colega entra em exercício de imediato, ou seja, ele passa a ser mais antigo que ele, porque ele está, por exemplo, fazendo um curso no Japão e não pode voltar para entrar em exercício. Ou está de férias, o tribunal marca. Às vezes a posse acontece de um dia para o outro, designa uma posse em 2 dias, 3 dias, o magistrado está em outro país e não tem condições de entrar em exercício, voltar para entrar em exercício e, consequentemente, por estar exercendo um direito de férias ou uma licença legal, ele passa a ser prejudicado na sua atividade. Esse é o ponto que me parece muito preocupante. Na próxima semana, você confere os destaques da sessão de número 189. E veja agora notícias importantes do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 30 pessoas de diferentes estados participaram da primeira aula do curso de mediação, que vai ser dividido em 3 partes. Na primeira, os alunos vão ter uma visão geral sobre mediação. Na segunda parte, vai ter um panorama de mediação de família. O último bloco vai abordar a mediação penal e tratar de justiça restaurativa e seus processos. Há uma enorme carência no judiciário, principalmente porque até hoje se imagina que o Poder Judiciário é um centro de prolação de sentenças. E não é. O Poder Judiciário tem que ser um centro de soluções. Como é que essas soluções são encontradas? Das mais diversas formas. Se nós não temos um número suficiente de mediadores, essa não vai ser uma forma encontrada pela população. Daí a importância de ter esses novos instrutores no mercado. Cecília atua como conciliadora e mediadora desde 2011 no interior de São Paulo. Decidiu fazer o curso para se especializar como instrutora e também formar mais mediadores. Pretendo aperfeiçoar aquilo que eu já aplico no dia a dia, nas conciliações, mediações, né? Então é uma forma de poder disseminar essa ideia da justiça de paz. Levar, treinar mais pessoas. A capacitação dos alunos segue as determinações da Resolução número 125 do CNJ, que institui a Política Judiciária Nacional de Tratamentos de Conflitos. No dia 22 de maio será realizado o leilão de bens da empresa VASP, falida em setembro de 2008. O lote é avaliado em R$500 milhão. Os itens estão armazenados no antigo galpão da companhia aérea, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A ação faz parte do programa Espaço Livre Aeroportos, da Corregedoria Nacional de Justiça, que tem o objetivo de remover dos pátios dos aeroportos brasileiros aviões de grande porte abandonados e que não têm mais condições de voar. O leilão será feito por meio eletrônico e presencial. O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento de credores da antiga empresa aérea. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Então veja no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Dia Internacional contra a Homofobia. A data foi escolhida lembrando a exclusão da homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde pela Organização Mundial da Saúde. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre o Dia Internacional contra a Homofobia. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/cnj_oficial. O CNJ ainda está no YouTube. Acesse youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. Agora, você pode se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques no nosso calendário.
Entre os dias 21 a 23 de maio, o Conselho Nacional de Justiça promove o 4º curso de formação de supervisores em mediação e conciliação. Serão oferecidas 70 vagas para as aulas presenciais, que acontecerão no plenário do CNJ em Brasília. Nos dias 29 e 30 de maio, vai ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, o 4º Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Com a parceria do Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça vai realizar no Dia Mundial do Meio Ambiente o primeiro seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. O evento vai ser promovido no auditório do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail eventos@stj.jus.br. Vamos fazer agora uma rápida parada e daqui a pouco eu converso com o conselheiro Gilberto Martins. Com ele, nós vamos falar sobre o cumprimento da meta 18 do Judiciário. O objetivo era julgar até o fim do ano passado os processos contra a administração pública e de improbidade administrativa, que começaram a tramitar até 2011. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e eu recebo no programa hoje o conselheiro Gilberto Martins. E com ele nós vamos falar sobre a meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo era julgar até o fim do ano passado os processos contra a administração pública e de improbidade administrativa que estavam no Superior Tribunal de Justiça e nas justiças federais dos estados até o fim de 2011. Bom, doutor Gilberto, inicialmente, muito obrigado pela presença. Essa meta, ela atinge, por exemplo, municípios, estados e a União de forma geral, né? Geral. Na verdade, ela é direcionada ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário estadual e federal, até os tribunais superiores. A meta pretende reprimir a práticas de violações e crimes contra a administração estadual, municipal e federal. São inúmeras ações que estão tramitando hoje no Poder Judiciário, seja na esfera penal, em matéria de crime, como na área civil, em relação às ações de improbidade, às ações civis públicas relacionadas à improbidade administrativa. E o propósito que vigorou até o final de 2013 era de julgar essas ações que tivessem sido propostas até o final de 2011. Até o final de 2013 teriam que ser julgadas todas essas ações. E, particularmente, com relação à improbidade administrativa, o índice médio de produtividade dos tribunais girou em torno de 48%, 50%. E na área penal, em matérias de crime, a meta atingiu próximo de 40%. Isso a média. Alguns tribunais tiveram um êxito muito maior e daí porque é viável a meta, tanto que o Tribunal do Acre e os tribunais regionais federais tiveram uma produtividade maior, tanto na área civil quanto na área penal, julgando, inclusive, próximo de 98% dessas ações. Essa meta foi estabelecida em 2012, né? Mas com base já em processo a partir... O estabelecimento da meta ele se deu no Encontro Nacional de Justiça em 2012 para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2013. E ela foi uma meta que transcorreu para o ano de 2013. Mas já agora, para 2014, no nosso Encontro Nacional de Justiça, também realizado em Belém, em novembro, nós tivemos novamente restabelecida a meta. Essa meta passou a ser uma meta permanente do Conselho Nacional e a importância do combate a atos de violação contra os princípios da administração, que possam delapidar o erário público, que possam prejudicar o processo eleitoral, ela passou a ser encarada pelo Poder Judiciário de forma prioritária. Tanto assim que, entre os macros desafios estabelecidos no encontro para 2015, de 2015 para 2020, o combate à corrupção é prioritário também entre os macros desafios do Poder Judiciário, exatamente com esse propósito de reprimir as práticas violadoras dos princípios da administração pública.
A propósito, o senhor poderia citar para a gente alguns exemplos? Olha, nós tivemos, por exemplo, um índice baixíssimo de produtividade, o TJ da Bahia, o TJ do Piauí também, os dois tribunais talvez que tiveram uma atuação mais pífia, uma atuação acanhada. Nós reconhecemos, isso é bom que se registre, que o julgamento dessas ações, elas são mais difíceis. A instrução são processos de maior complexidade, muitas vezes exige perícias caras, de difícil realização, mas o exemplo que alguns tribunais deram no julgamento dessas ações, conseguindo levar a um patamar próximo de 100% da meta, demonstra que é uma meta viável, é uma meta possível de ser atingida, e nós vamos insistir e vamos cobrar dos tribunais. Eu acho que a população, a sociedade brasileira espera do Poder Judiciário esse compromisso no combate aos desvios administrativos. Até aqui, pelo que o senhor tem acompanhado, que tipo de crimes são mais comuns? Olha, dentro da área criminal, o peculato, a corrupção e a concussão. Vários outros tipos penais, eles estão englobados pela meta. Os crimes contra a fé pública, os crimes contra a administração da justiça, falsos testemunhos, são todos incluídos na meta. Mas a meta, ela ganhou importância por combater a corrupção, os desmandos, os desvios do erário, o enriquecimento ilícito. Esse é o principal propósito da meta, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos nos preocupado em acompanhar especificamente as ações penais em crimes contra a administração na forma de peculato, corrupção passiva e concussão. Mas também abrange a corrupção ativa, até porque que fique claro isso. Se tem um corrupto, tem um corruptor, né? E muitas pessoas acreditam que aquele que corrompe pratica um crime de menor dano. Ele é tão criminoso a conduta dele é tão danosa para a sociedade quanto aquele que é o gestor, é o administrador que pratica o crime de corrupção passiva. Tanto assim é que a pena para a corrupção ativa e para a corrupção passiva é a mesma. Então, essa é a principal preocupação na esfera penal. Na esfera civil, nas ações de improbidade administrativa, sem dúvida nenhuma, aquela que provoca maior dano é a que, além de causar o dano ao erário, importa o enriquecimento ilícito para o agente. Então, também esta é uma grande preocupação. E nós não podemos deixar de registrar que, durante muito tempo, e por conta dessas dificuldades, essas ações elas não tinham um olho crítico por parte do Poder Judiciário. Até porque ainda não havia um estudo sobre a tramitação dessas ações que nós realizamos em 2012, para demonstrar que havia uma necessidade de priorizar essas ações pela sua importância no combate à corrupção. Não adianta haver, por parte dos outros elementos da sociedade, dos outros segmentos do Estado, uma atuação mais firme, como o Tribunal de Contas, os tribunais de contas em geral, a CGU, no combate à identificação de desvios administrativos, se na área repressiva o sistema não estava funcionando. Então, é importante que todos os segmentos, né, estejam irmanados nisso. Inclusive, isso sempre foi uma meta no âmbito do Ministério Público. Tanto assim é que tem grupos nacionais permanentes de atuação na repressão às condutas de desvios administrativos, né, e crimes de enriquecimento ilícito, tanto no Ministério Público Federal quanto no Ministério Público Estadual. E esse descompasso que nós enxergávamos existir está sendo corrigido agora com a priorização dessas ações. O senhor citou a questão da complexidade na apuração, investigação, enfim, uma série de processos aí que passa, né? Agora, normalmente também são demorados, e aí eu já digo nessa parte de julgamentos mesmo, de recursos, é um tipo de processo demorado? Eu vou dar dois exemplos, tanto na área de crime, na área criminal, como na área da improbidade. Uma situação em que envolva enriquecimento ilícito, né, por prática de crimes de peculato ou de corrupção passiva, e que venha correlatamente
a situação de lavagem de dinheiro, com evasão de divisas. Todo o processo para a conclusão dele, ela vai importar não só na fase de conhecimento a condenação dessas práticas, como também a recuperação de ativos, que vai envolver cooperação internacional. Até mesmo, muitas vezes, com o propósito de obter essas provas no exterior, através de recursos enviados ao exterior com o propósito de ocultar valores e bens, né? Então, gera uma série de outros percalços, dificuldades para se alcançar essas provas. Isso é só um exemplo na área da conduta criminal. Eu dou um exemplo na área da improbidade administrativa em construções de obras, por exemplo. A edificação de um prédio em que o administrador tenha superfaturado a obra e que o pagamento dessas obras ou dessa obra ela tenha sido feito com o propósito de alimentar um esquema de corrupção. Coisas que têm sido identificadas no Brasil até com uma certa frequência, lamentavelmente. E eu acredito que a impunidade tem sido o grande propulsor desse fato. Se nós tivermos responsabilização, eu tenho certeza que isso vai ter uma retração. Então, você pega uma grande obra que foi realizada e que tenha havido superfaturamento, você vai ter que, para provar esse superfaturamento, demonstrar por meios técnicos, através de perícias, de que houve um emprego bem menor daquele de material, por exemplo, a concretagem que tenha sido paga um valor de 1 milhão, através de uma perícia possa ser demonstrado de que efetivamente ali não se empregou o total daquele material que está especificado para a obra através de uma perícia, porque ali no máximo possa ter sido emprego um valor de 300 mil, entendeu? Mas quem pode fazer isso? Através de perícias e órgãos, instituições para realizar essas perícias, muitas vezes cobram, tem que ser custeado para o Estado. Então, gera embaraços, nós sabemos da dificuldade em algumas ações, mas nós temos que transpor essas dificuldades e superar para que esses processos sejam julgados efetivamente. E olha aqui, além de todos os pontos positivos em julgar, resolver a situação, até para dizer se foi ou se não foi de fato, né? Tem também uma questão que aqui é só uma rápida passagem, mas isso também pode, inclusive, refletir justamente na chamada lei da ficha limpa. Exatamente. Né? O que importa numa condenação na área penal, em crimes contra a administração pública ou na área de improbidade, ela gera a inelegibilidade, ela causa a perda da legitimidade passiva daquele gestor, aquele que está envolvido na prática de um crime. E bastando uma condenação em segundo grau, por órgão colegiado, isso já vai refletir na perda na impossibilidade de candidaturas, né, para os pleitos eleitorais. Conselheiro, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tá certo, eu que agradeço. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Juízes, desembargadores e entidades de classe de todo o país estiveram no plenário do CNJ para discutir a promoção de magistrados por merecimento. O conselheiro do CNJ, Guilherme Calmon, apresentou a minuta com as novas propostas a serem discutidas sobre o tema. A ideia é aperfeiçoar a Resolução 106 do Conselho, que já trata sobre a promoção de magistrados. O tema da promoção por merecimento na magistratura é um tema muito importante, porque é através da promoção que o juiz vai ascender na sua carreira, né? Ou seja, poder se tornar juiz titular, posteriormente poder ir para o tribunal, enfim. Então, e isso, ou seja, toda a vida funcional do magistrado, ela precisa estar atrelada aos próprios princípios constitucionais. Esse é o resultado das discussões do grupo de trabalho criado em setembro do ano passado para discutir e aprimorar diversos pontos polêmicos da norma. Entre eles, os critérios de merecimento. Várias dessas questões foram abordadas e o objetivo sempre maior do grupo de trabalho era exatamente esse, de facilitar a atuação dos tribunais no momento das votações de promoções por merecimento.
A mesa de debates reacendeu discussões e abriu espaço para que os magistrados apresentassem sugestões de mudanças na minuta. Juízes, desembargadores e entidades de classe de todo o país puderam opinar no texto apresentado pelo Conselho. E viemos hoje aqui para trazer algumas dúvidas maiores que se viam em relação ao texto, colher sugestões e voltaremos a fazer uma outra discussão para apresentar no prazo que for fixado pela comissão sobre a posição da AMB. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!